Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Rodrigues, eu sou professor da disciplina de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena aqui na Faculdade Via Sapiens. É um prazer estar com vocês. Nós vamos caminhar nesta disciplina rumo a um aprendizado que possa nos transformar enquanto professores, que possa nos ajudar a lidar com as demandas sociais, demandas escolares dos nossos alunos nessa fase de preparação que vocês estão, né? Como falei, eu sou Luciano, eu sou natural de Tianguá, no Ceará, e eu atualmente estou residindo em Recife, porque estou fazendo doutorado. Eu sou formado em História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral. Também tenho especialização em História e Cultura Africana e Afro-Brasileira pela Universidade Estadual do Piauí e tenho mestrado e estou no doutorado em Antropologia na Universidade Federal de Pernambuco e eu pesquiso religião atualmente no doutorado. Minha área de interesse é evangélicos progressistas, então minha pesquisa tem sido em como esse grupo, embora minoritário na sociedade brasileira, eles têm disputado o seu lugar no debate público a partir de algumas pautas que o movimento de esquerda político brasileiro e mundial tem se movimentado. E eles também têm se entrado nessa pauta, né, e também alegado para si o direito de serem chamados cristãos. Então, a minha área de pesquisa é nessa área aí, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a nossa primeira aula do nosso curso de História da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, e é importante que nós saibamos que a sociedade brasileira, de um modo geral, ela é formada a partir do diálogo, entre aspas, de três etnias, né? A partir do europeu, a partir do indígena e a partir do africano. E embora tenha havido durante algum tempo a tentativa de amenizar o impacto histórico e a violência dessas relações, a nossa função enquanto professores, enquanto acadêmicos, enquanto pessoas da nossa sociedade é reforçar os impactos desse encontro cultural dessas três etnias na nossa sociedade. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essa história, cultura e identidade dos povos africanos e afrodescendentes na sociedade, juntamente com os povos indígenas, ou os povos originários, como nós também costumamos dizer, certo? É importante que a gente entenda que a vinda dos africanos para cá, a vinda dessas pessoas africanas para cá, é, de não foi voluntária. A vinda desse povo, desses mais de 4 milhões de pessoas que vieram da África para cá, foi compulsória com base na escravidão, né? Essas pessoas vieram para cá aos moldes de todo o mercantilismo que houve a partir do século XVI, século XV, XVI, né, para essa região da África, do Brasil. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos observar é que, para pensar essa história, essa cultura dos africanos, dos afro-brasileiros ou afrodescendentes e indígenas do Brasil, é importante que nós olhemos para essa história, observando as sutilezas que aconteceram nesse caminho histórico dessas pessoas africanas e desses povos originários aqui no nosso país. Vocês estão vendo aí dois mapas que nos ajudam a entender o que foi o comércio triangular, né? O comércio de escravizados africanos pelos europeus. Então, vocês veem no segundo mapa como ou de que lugar especificamente esses africanos eram tirados, né, eram vendidos por outros povos dentro do próprio continente africano e trazidos compulsoriamente para o Brasil. Então é possível ver que os bantos da região entre Angola, na parte oeste da África, mais ao sul-sudoeste da África, vieram sobretudo para Pernambuco e para Rio de Janeiro. No lado oeste da África, lá do leste da África, onde está Moçambique, vieram, sobretudo, para o Rio de Janeiro, no noroeste da África, ali onde está a Guiné, vários povos também vieram lá para a Bahia. Então, essa mistura de povos, entendendo que o continente africano não é um país, o continente africano
é um continente com mais de 50 países, com mais de 50 etnias, com certeza, e muito mais cultura do que a gente pode imaginar. Então, imaginar esse continente africano hoje já é dessa forma, e no século XV, século XVI, quando 17, quando houve esse tráfico negreiro para cá e para o mundo de um modo geral, para as Américas de um modo geral, esses africanos eles foram colocados de forma obrigada, vamos dizer assim, nesses navios para essa região. Então, o tráfico negreiro ele trouxe mais de 4 milhões de africanos para o Brasil, né? Sobretudo no período colonial, e esse tráfico ele movimentava a economia que era baseada na cana-de-açúcar e na mineração. Né? Então, eles eram encarados como mercadorias, sofriam violentas travessias no Atlântico e viviam aqui em condições precárias em lugares chamados de senzalas, né? Submetidos a trabalhos forçados, a castigos físicos, e a vida útil desses africanos que vinham para o Brasil era, em média, 10 anos de idade. Né? 10 anos de atuação, vamos dizer assim, no trabalho forçado. Então, nas principais características dessa vinda desses africanos, nós podemos destacar o trabalho, que era uma mão de obra escravizada, que foi base da economia e atuava intensamente, eles atuavam intensamente nos engenhos de açúcar, na mineração, no trabalho doméstico e nas lavouras de subsistência. Né? Então, as suas moradias eram as senzalas, vocês podem é, é, pesquisar em textos acadêmicos, em livros como o Casagrande e Senzala, de Gilberto Freire, uma tentativa de mostrar como era a realidade desses africanos que eram trazidos para o Brasil. Esses alojamentos onde eles viviam eram precários, eram úmidos, e eles eram constantemente castigados com açoites, troncos e correntes. Né? O Pelourinho, na Bahia, por exemplo, é um exemplo, né, que nós temos para que a gente possa entender como era essa relação de punição, né, caso houvesse algum tipo de rebelião, algum tipo de coisa contrária à vontade dos senhores de engenho. Né? Então, a maneira como esses africanos, essas pessoas que eram trazidas para o Brasil, esses escravizados, encontravam para resistir, eram através das revoltas, das fugas e também da formação de quilombos, que eram comunidades organizadas, né, desses escravizados fugidos. Né? E com essa história desses africanos e afrodescendentes, aqueles que foram nascendo aqui no continente sul-americano, sobretudo, é, a, a, a cultura e a religião foram algo que foi intensamente transformada. Apesar da proibição das crenças e da imposição do catolicismo, os africanos mantiveram parte de sua cultura, da sua música, da sua dança, da sua culinária. E isso influenciou profundamente a formação da identidade brasileira. Então, nós vemos, até os dias atuais, a maneira como a cultura e a religião africana chegou no Brasil e transformou toda a nossa identidade. No decorrer das nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse encontro de cultura e como esse encontro de culturas forma a nossa identidade brasileira. E uma coisa importante de se falar é a exploração, é sobre a exploração feminina nesse contexto. Mulheres escravizadas sofriam com o trabalho doméstico forçado e a exploração sexual por seus donos. Então, por que é importante nós tocarmos nesse assunto dessa exploração da mulher, exploração feminina? Porque as pessoas que foram nascendo ao longo da história, ao longo dessas violências, ao longo dessa exploração sexual, que as mulheres foram sofridas, isso foi dando origem a essa miscigenação que nós temos na nossa sociedade brasileira. Então, hoje nós temos debates sobre colorismo no Brasil, temos debates sobre a ideia de um mito, o mito da formação da identidade brasileira como se tivesse sido algo totalmente pacífico, e não foi. Né? Esse encontro dessas três raças não foi algo pacífico, foi algo à base de muita violência, de muita exploração sexual das mulheres.
e dos homens também, certo? Então, essa é a ideia de como esse africano formou essa sociedade brasileira. Esse africano escravizado chegou e formou a sociedade brasileira. E em relação aos indígenas, o que, que nós podemos falar sobre esses indígenas? Essas comunidades indígenas já existiam no Brasil, já existiam na terra, que a gente vai chamar posteriormente, dado o nome pelos europeus, portugueses ao longo do tempo de Brasil, essa terra, muitas comunidades indígenas, muitas comunidades tradicionais já chamavam de Abia Yala, por exemplo. Né? Há registros de comunidades na América do Sul, de um modo geral, que conheciam essa região como Abia Yala. Né? E os portugueses, ao chegarem, e outros povos também, como franceses e como holandeses, ao chegarem na tentativa de colonizar essa terra, eles se depararam com essas comunidades que já viviam nessa terra, que já tinham sua própria cultura, tinham sua própria forma de viver, a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão, como a gente chama, né? E passaram a perseguir. Em um certo tempo, de início, eles tentaram conhecer esses povos que já habitavam essa região, né? Fazer os escambos, as trocas, e a partir daí, então, houve uma perseguição a essas comunidades indígenas, né? A essas comunidades tradicionais. E é importante que nós também saibamos que, quando nós falamos de comunidades indígenas, comunidades tradicionais ou comunidades originárias, nós não estamos falando de um único grupo social. Existem várias comunidades tradicionais, vários povos originários, com diferentes culturas, com diferentes maneiras de ver o mundo na terra que a gente conhece como Brasil. Um exemplo é o livro A Queda do Céu, de Bruce Albert, e Davi Copenau, ele mostra relatos a partir da vivência de um xamã, que é o próprio Davi Copenau, que da vivência dos povos Yanomami no Brasil. Então, quem puder ler esse livro, ou ler algumas partes desse livro, leia, faça essa leitura para nós, e que é importante para nós, enquanto professores, entendermos essa dinâmica de visão de mundo que é totalmente diferente. A visão que nós temos do mundo a partir do cristianismo, da religião cristã, a partir de uma visão europeia da vida, é totalmente diferente da visão, da cosmovisão que essas comunidades tradicionais têm. E isso vale tanto para os indígenas, os povos originários no Brasil, quanto para os povos africanos. São maneiras diferentes de enxergar o mundo, sendo que cada grupo, cada etnia tem uma forma específica de ver o mundo. Então, o nosso mundo ele não é habitado apenas por um tipo de visão. É isso que nós precisamos entender para dar continuidade ao nosso estudo, entender o porquê da importância da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena na nossa sociedade. Nós não podemos reforçar os estereótipos de inferiorização e inferioridade que foi dado ao longo do tempo a esses povos, indígenas e africanos e afro-brasileiros. Se nós continuarmos replicando esse tipo de visão, haverá ou continuará havendo essa diferenciação social, né? E a manutenção de um racismo, a manutenção de preconceito e discriminação a esses povos. Voltando aos indígenas, nessas fotos que vocês estão vendo, duas coisas nos chamam a atenção. A primeira é a escravização dos povos indígenas, que foram capturados, né, para serem escravos nas lavouras, escravos domésticos dos portugueses que aqui habitaram, que chegaram primeiro, porém eles se rebelaram, né? E isso não impediu a perseguição desses povos indígenas, sobretudo no período colonial. Lembrando que o período colonial do Brasil começou em 1500, né? Embora a exploração do território, de fato, tenha começado lá por volta de 1532, 1530, né? Mas o processo da perseguição indígena no Brasil colonial foi um processo sistêmico de violência, de desumanização e exploração. E tudo isso era fundamental para a consolidação do projeto colonial português. Eu recomendo vocês, alunos, a pesquisarem, entenderem a diferenciação entre colonialismo, neocolonialismo,
imperialismo. É importante entender esses conceitos para a gente poder localizar os fatos históricos em cada um no seu lugar e entender como o projeto colonial, com o passar do tempo, se tornou um projeto neocolonial que nós vivemos até hoje. Esses nativos indígenas aqui do Brasil, eles foram sujeitos à escravidão, à catequização forçada, à perda de territórios e a massacres, sendo frequentemente chamados de gentios, ou com termos pejorativos como bugas. E a ideia de gentios era exatamente uma relação aos gentios do texto bíblico. No texto bíblico, sobretudo no Novo Testamento, a ideia de gentio era aquelas pessoas que não eram da Judéia, que não eram dos povos ali onde Jesus habitou de fato. Né? Então, os gentios eram as pessoas de fora. E esses mesmos termos eram falados, eram ditos em relação aos indígenas. Então, estima-se que essa violência tenha iniciada no período colonial, ela não terminou, resultando na perda de mais de 70% da população indígena ao longo dos séculos e na continuidade por meio de conflitos por terras na atualidade. Hoje nós temos comunidades indígenas que já foram dizimadas, né, a partir dessa chegada dos povos europeus aqui no que a gente chama de Brasil hoje. Então, é importante entender esses dois lados, tanto do africano escravizado quanto da perseguição aos indígenas, para nós entendermos a formação cultural da sociedade brasileira, a formação dessa identidade brasileira, porque nós evocamos para a gente, para nós, esse termo de identidade brasileiro, mas nós esquecemos da violência que está embutida nesse termo, historicamente falando, certo? Para isso, é importante que nós tenhamos em mente que esse tráfico negreiro em relação aos africanos ocorreu por, por um processo de migração forçada, violenta, pautada no tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Então, foi algo forçado. Né? Esse tráfico de pessoas pelo Atlântico gerou a morte de muitas pessoas no decorrer da travessia do continente, entre o continente africano e o continente americano. Muitas pessoas morreram no oceano, vamos dizer assim. Recomendo vocês assistirem um filme chamado Amistade. Deve ter no YouTube. Vocês podem ver nesse filme algumas coisas, algumas nuances de como foi essa travessia. Né? Os africanos que aqui chegavam, eles pertenciam a diversos grupos étnicos, com culturas, com religiões diferentes, né? Os conhecimentos próprios que foram trazidos para cá. Então, nós vamos ter conhecimentos no Brasil, tanto na nossa sociedade, que são em decorrência da chegada dos africanos, tanto na área da matemática, quanto na área da botânica, na área das questões de engenharia. Esses povos africanos já tinham tecnologias diversas, embora o nosso estudo histórico tente apagar todas essas tecnologias que os africanos tinham, em detrimento da visão europeia, né? Em detrimento dessa visão do colonizador, que frequentemente continua, ainda na nossa sociedade, subalternizando tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é conhecimento dos africanos, né? Que vem do continente africano, inclusive a própria religião. Né? Então, frequentemente, por causa dessa subalternização, a ordem europeia colocava e estigmatizava os povos africanos e também os povos indígenas como primitivos ou atrasados, para justificar essa exploração dos corpos, dos trabalhos e dos saberes. E nós sabemos que isso não é. Hoje temos conhecimento de que existe uma visão que tenta subalternizar tudo o que provém do continente africano, desde a religiosidade até os conhecimentos, desde a pessoa até a produção intelectual. Então, nós temos que entender que tudo isso é, faz parte da nossa sociedade, mas a gente deve procurar olhar as entranhas de tudo isso e observar como essa violência formada ao longo do tempo, nessa diáspora e essa chegada dos africanos e a estadia dos africanos
e a decorrência dessa estadia no Brasil até a sociedade que nós temos hoje, observar que essas condições desumanas, apesar dessas condições desumanas, não fizeram os africanos meros coadjuvantes na história. Os africanos e seus descendentes, eles mantiveram a sua vida e a sua criatividade e a sua agência viva, né? Influenciando profundamente a cultura e a história do nosso país. E quando eu falo nosso, eu estou falando também desses africanos. Então, quando a gente pensa nesses africanos, a gente consegue perceber essa atuação, né, e como o racismo continuou foi em decorrência disso, tá bom? E quando a gente fala de indígenas, dos povos indígenas, os povos originários, o que é que nós podemos falar? Esses povos indígenas sofreram com esse encontro entre europeus e indígenas. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente é que não houve um descobrimento, mas houve uma invasão do continente americano para que esses europeus que aqui chegassem montassem suas empresas coloniais baseadas na exploração de gentes e recursos, né? Então, esse processo de exploração não aconteceu sem a subalternização, sem um processo colonial que impunha uma visão de mundo eurocêntrica que inferiorizava e subalternizava os povos indígenas, tratando as culturas como menores em relação à europeia. E isso é algo que é perpetuado ainda hoje. Quantos de nós pensamos na questão indígena como se, numa lógica do coitadismo, numa lógica de inferiorização, numa lógica de conhecimentos europeus que, de alguma forma, coloca quem detém todo esse conhecimento num status superior a quem não tem esse conhecimento, né? Em algum momento da nossa aula, nós vamos falar sobre a importância de valorizar esse conhecimento do outro, esse conhecimento ancestral, né, em relação a esse conhecimento europeu que é frequentemente trabalhado nas escolas. E é nossa obrigação, é nosso dever, enquanto professores, enquanto educadores, entendermos essas nuances para olharmos para os nossos alunos de uma maneira empática. E muitos de nós aqui, professores e professoras negros, devemos nos colocar dentro dessa situação e entendemos o nosso lugar na sociedade. Entendendo que houve nesse processo colonial uma violência epistêmica, né? Ou seja, os livros didáticos, os documentos oficiais, eles tentam negligenciar muitas vezes a história, a memória e todo o patrimônio cultural indígena, e essa ideia de violência epistêmica é um apagamento dessa relevância histórica. A ideia de episteme é conhecimento. Então, há uma tentativa de apagar esse conhecimento ou reduzir esse conhecimento a algo inferior, né? Porém, há uma resistência muito forte, que é marcada pela continuidade histórica e pela preservação das cosmovisões que resistem a esse projeto de apagamento que começou no período colonial e permanece até hoje. Então, é nosso dever evitar esse apagamento dessa, a partir dessa violência epistêmica. Nós devemos nos informar sempre, nós devemos procurar entender de que forma a escravização, a violência e a força dessa resistência se encontram, né, forçando esses povos forçando a nossa sociedade mesma a resistir a todas essas tentativas de apagamento, né? Tanto africanos quanto indígenas, eles foram forçados, foram submetidos a sistemas de trabalhos compulsórios, obrigatórios, e, com isso, uma violência estrutural. Essa violência toda que veio formada nessa estrutura colonial serve de base para a construção das desigualdades sociais no Brasil. Muito se fala da violência que se tem no Brasil hoje, muito se fala das desigualdades que temos na nossa sociedade, mas pouca gente consegue fazer esse link histórico, entender que essa violência, essa desigualdade que gera violência, desigualdade em todos os âmbitos, ela tem um percurso histórico na nossa sociedade. É importante nós, enquanto professores, enquanto educadores, entendermos isso. Entendermos que isso não vem do nada. Isso vem a partir desse percurso. Então, esses povos que compartilham essa condição de marginalização e exclusão
dentro dentro de um sistema, eh, eles encontram-se abafados pelo eurocentrismo, né. A estrutura educacional, infelizmente, ela corrobora para para esse apagamento da episteme africana e indígena. Então, esses indígenas e esses africanos, eles tiveram para lidar com toda essa violência histórica da sociedade, da formação da sociedade brasileira, eles tiveram estratégias para resistir. Os africanos, por exemplo, formaram os quilombos, preservando assim sua tradição religiosa e as lutas constantes por educação e reconhecimento de sua africanidade, que dura até hoje essa luta. O movimento negro está aí para isso, né? Para reivindicar a atuação do povo africano no Brasil. E esses quilombos, eles permanecem até hoje, não no sentido geográfico apenas, mas no sentido da ideia de resistência. O movimento negro hoje continua lutando para isso, lutando para que tenha-se, a partir da educação, a partir da base da sociedade brasileira, que é a educação, da nossa sociedade, no caso, que é a educação, essa formação. E os indígenas, até hoje, lutam ainda pela terra, pela revitalização das suas línguas nativas e a manutenção da sua tradição oral como forma de autonomia cultural. Poucas cidades no Brasil têm a língua indígena como língua oficial. Tem uma cidade no Amazonas, lá São Gabriel da Cachoeira, que além do português, tem como língua oficial as línguas das várias comunidades indígenas que estão naquele território, né. Poucas cidades têm essa possibilidade. Então, a luta por terra e a luta para manter essa tradição, a tradição, a sua cultura na sociedade, são formas de estratégias, né. Enquanto os quilombos, representam essa unidade para a preservação, a luta das comunidades indígenas, a luta organizada pela revitalização da cultura, das suas tradições e a luta pela terra é algo muito forte, porque eles têm essa ligação muito forte com a terra, né? Então, com tudo isso, nós vemos ainda que a resistência contemporânea ela já alcançou alguns lugares e que vai além do físico, né? Vai além do cultural, mas chega no intelectual, resultando em marcos como as leis 10.639 de 2003 e a lei 11.645 de 2008, que buscam o quê? Valorizar as contribuições desses povos para a sociedade brasileira, combatendo assim o racismo estrutural dessa sociedade, na nossa sociedade brasileira, né? Então, essa construção da identidade brasileira, ela parte desse paradigma do que a gente chama de branquitude, que são as elites que historicamente buscam modelos de identificação com europeus, né? As elites brasileiras ainda permanecem com essa identificação, colocando tudo que vem da Europa, do homem branco, como algo superior ao que é produzido por negros e indígenas no Brasil. Então, esse termo branquitude representa isso. Essas elites brancas que procuram viver aos moldes europeus e reproduzir a cultura europeia em detrimento daquilo que já é produzido no Brasil, subalternizando ainda mais as comunidades que vivem aqui no Brasil, que estão inseridas na sociedade brasileira. Então, essa construção dessa identidade brasileira, e é interessante se falar, ela veio, sobretudo na época da República, a partir de um mito da miscigenação, né? Quando houve-se a República, lá em 1889, no Brasil, era necessário formar uma identidade brasileira para romper com as ideias do período imperial do Brasil. Se estava se formando uma nova sociedade aos moldes europeus, para concorrer, inclusive, enquanto país, enquanto nação, com outros países do mundo, sobretudo Estados Unidos e a Europa, de um modo geral, foi necessário resgatar essa história do brasileiro. Quem era esse brasileiro nesse período, né? Então, essas elites brancas, essas elites que buscavam esses modelos aos moldes europeus, foram as mesmas que tentaram formar essa ideia desse brasileiro. E essa ideia surge a partir da ideia de uma mistura, de uma ideia de miscigenação, e que foi propagada ao longo do tempo por vários estudiosos, inclusive,
E o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, ele vai escrever um livro chamado O Homem Cordial, né? Que ele diz que essa ideia do homem cordial foi usada para poder trazer para a sociedade brasileira uma marca de que o homem brasileiro, de que a mulher brasileira, de que a pessoa brasileira era uma pessoa que vivia na cordialidade, era uma pessoa que conseguia se dar bem com todas as outras pessoas, e que a formação da sociedade brasileira se dá a partir dessa mistura, dessa miscigenação e dessa cordialidade. Né? No entanto, isso foi bastante. E é a crítica que ele faz no livro também, sobre o homem cordial, de que essa tentativa de colocar essa miscigenação afastada, depreendida da violência, e colocar essa miscigenação como algo que aconteceu naturalmente, sem violência, a partir dessa cordialidade, isso foi uma estratégia política para conciliar essas diferenças de classe e de raça, mascarando os conflitos e silenciando a violência do processo colonial no Brasil. Né? E é isso que os movimentos procuram estudar, procuram trabalhar para tirar essa ideia, desse mito, dessa miscigenação, porque não aconteceu dessa forma. Né? Então, essa colonização não foi apenas física, ela buscou também uma ruptura nas dinâmicas socioculturais dos povos escravizados, tentando impor modelos eurocêntricos e apagar as identidades ancestrais. Né? Então, nós temos aí uma ideia de identidade nacional em disputa, fruto de uma tensão entre o desejo de uma europeização das elites que comandavam, e aqui entre nós, comandam o país até hoje, e a realidade vibrante política das massas afrodescendentes indígenas que nunca deixaram de existir e resistir no Brasil, na nossa sociedade. Então, nós temos essa disputa por essa identidade. Né? E como é que se dá essa disputa? Em que momento da história, sobretudo antes dessas leis, antes da efervescência dos movimentos que buscam valorizar a cultura e trazer o indígena, trazer o africano ao protagonismo social, como é que se deu isso? E nós temos, a partir disso, a ideia do sincretismo como resistência, né? E como uma cultura, é a cultura como escudo dessa permanência. A religiosidade, ela entra como um eixo dessa identidade. Né? A religião, ela atua como um espaço de memória coletiva e de resistência. E a religião foi fundamental para a preservação do pertencimento social desses grupos marginalizados. Então, o encontro do catolicismo europeu com as crenças indígenas e as religiões que nós chamamos hoje de matriz africana não foi apenas uma fusão passiva, não foi algo que aconteceu de maneira amigável, mas ela foi uma estratégia de sobrevivência e reconfiguração cultural. Né? Então, essa cultura ela funciona como um biombo dessa resistência, como uma maneira de mascarar ou de tentar viver nessa sociedade de uma maneira resistente, colocando uma máscara ali de assimilação dessa cultura europeia, mas a finalidade realmente era resistir. Né? Então, as manifestações culturais, como música, linguagens, ritos, elas serviram como proteção para manter vivas as tradições ancestrais sob a vigilância do colonizador europeu. Então, a religião ela mantém esses ritos e símbolos que moldam o cotidiano e a identidade comunitária, e, nesse sentido, a sociedade vai se organizando através das comunidades e dos movimentos políticos que vão buscar romper com o racismo estrutural e valorizar essas africanidades e indigenidades como pilares da nossa nação, certo? E nesse sentido surge a ideia da estética, né? A artes e a religiosidade, né? A arte indígena, africana e afro-brasileira não são apenas objetos de decoração, mas são linguagens que expressam a cosmovisão e também são resistência. Por isso que na educação básica, esse estudo das artes, das pinturas e das esculturas e todo tipo de grafismo é importante para o reconhecimento da diversidade da identidade nacional. Né? As religiões de matriz africana, como candomblé, a umbanda, elas vão além de uma orientação espiritual. Elas são verdadeiros espaços terapêuticos e de acolhimento social, porque elas promovem a cura e promovem a ideia de um equilíbrio biopsíquico para os seus membros, sem falar na atuação social dessas
culturas africanas e das culturas afro-brasileiras dentro da religião. Quem tiver a oportunidade, alunos, eu recomendo você visitar um terreiro, conversar com alguém de terreiro ou com comunidades indígenas para entender as dinâmicas de como funcionam essa religiosidade. É muito interessante nós termos esse conhecimento, né? Então, esse campo religioso no Brasil é um campo de disputa, sobretudo no momento que nós estamos, onde comunidades católicas e evangélicas também têm disputado essa identidade negra com a fé, mostrando que a religiosidade ela é uma das principais formas de preservação da memória e da resistência cultural. Hoje nós temos vários movimentos negros dentro de igrejas evangélicas e igrejas católicas também, comunidades católicas, de cristãos de um modo geral, que também buscam articular a sua espiritualidade com essa identidade negra, identidade afro-brasileira. Isso é muito interessante porque mostra as dinâmicas da religião na sociedade, né? E funcionam como um simbolismo da resistência, né? Os elementos da cultura africana que foram desafricanizados pela escravidão e eles precisaram ser reconstruídos no Brasil. Por isso que esses ritos eles são transformados hoje em patrimônios culturais que desafiam aquela violência epistêmica que eu falei alguns slides atrás, né? E desafiam esse apagamento histórico. Para além das questões do sagrado, da estética do sagrado, das artes e da religiosidade, nós temos outras formas de resistência e também outras formas de permanência da cultura africana e da cultura afro-brasileira na sociedade. Um exemplo delas é a música e toda a expressão corporal, que é um legado vasto, que vai desde o samba até manifestações como o jongo e todo tipo de batuque, que são práticas que unem dança, percussão e tradição oral, reconhecidas como patrimônio imaterial. Temos as questões da culinária como herança também tanto da influência negra e indígena, né, quanto desse encontro com a cultura, com a culinária europeia, que moldam os hábitos alimentares, né, desde as técnicas de preparo até o uso de ingredientes que hoje são símbolos nacionais e constituem ainda uma cozinha da resistência. Para além dessas questões, ainda como forma de resistência e permanência desses grupos, dessas comunidades marginalizadas, os indígenas, os africanos e afro-brasileiros, na sociedade, nós temos ainda a forma como a língua africana, a oralidade africana e indígena contribui para a formação do nosso português, né? Influenciando o vocabulário, a fonética e o ritmo da nossa fala cotidiana. Por isso que é importante que nós entendamos tudo isso, né? E entendamos também que é importante uma educação popular, que traga também, além da questão da culinária, da música, da expressão corporal e da língua, e toda a sua oralidade, uma manifestação das festas, como essas festas representam, essas festas populares, representam também esse encontro de identidades, esse encontro de comunidades que formam a identidade brasileira e também servem de resistência. Temos a festa do Bumba Meu Boi, da Boa Morte, Congados. Aqui em Pernambuco tem muitas dessas festas. No Ceará, vejo poucas essas festas, confesso, sobretudo em lugares muito isolados, mas onde nós vemos essas festas, como, por exemplo, o trabalho das dramistas, dos tucuns em Tianguá, é importante que a gente valorize e leve toda essa cultura e essas festas populares para a educação, porque esses espaços das festas populares, dessas manifestações populares, são espaços de uma educação não formal, porque nesses espaços a cultura é transmitida de geração para geração e elas servem de escudo para manter viva a história dos povos que formaram o Brasil. E nós, enquanto educadores, precisamos estar atentos a tudo isso, atentos a essa possibilidade de mostrar para os nossos alunos e modificar a sociedade em relação a essas manifestações, entender como nós estamos embebecidos dessa realidade, dessa mistura, dessa miscigenação, para além da tentativa de apagamento histórico. Nós devemos entender tudo isso, certo? Entendendo essas questões, fica possível de nós entendermos essa desigualdade estrutural da nossa sociedade. Até aqui nós vimos tanto da história
da formação da identidade nacional, da identidade brasileira, a partir desse encontro, esse encontro violento, que carrega, ou melhor, que acarreta até hoje essa desigualdade estrutural na nossa sociedade, seja ela na renda, na mobilidade ou mesmo no racismo institucional que nós temos. Então, a construção do Brasil, ela é uma construção racista. A construção do Brasil, a identidade brasileira, ela é fundada sob base de racismo. Não se tinha esse pensamento na época. Isso foi formando, essa ideia de racismo estrutural foi formada ao longo do tempo, a partir das análises do próprio movimento negro, a partir das análises acadêmicas. E nós chegamos a essa conclusão de que o Brasil, ou o racismo do Brasil, não é um preconceito individual, mas é uma construção histórica que naturaliza a desigualdade e molda as relações sociais e institucionais, certo? Então, dados das últimas 3 décadas revelam que, apesar dos avanços gerais, a distância entre brancos e negros, em termos de renda, acesso a bens e mobilidade social, ela permanece profundamente. É, há esse abismo que permanece, mas também continua resiliente. Esse abismo continua não querendo ser transformado, não querendo ser reduzido. E nós vivemos ou convivemos com tudo isso a partir também de uma fala de uma meritocracia, né, que fala que qualquer pessoa pode chegar lá partindo do próprio interesse. E nós sabemos que não é assim. Essa fala da meritocracia, ela acaba reduzindo as desigualdades a meras projeções pessoais. A desigualdade racial impede que o sistema educacional brasileiro e o mercado de trabalho funcionem de forma justa. Onde a desigualdade de oportunidades na base, essa ideia de mérito, acaba servindo para justificar o privilégio de grupos hegemônicos. Esses mesmos grupos que comandaram a história do Brasil e permanecem até hoje. E isso acaba influenciando também na entrada dessas pessoas na universidade. A universidade, por exemplo, foi um acesso pensado para pessoas da elite. Eu não sei quantos de vocês pensaram nisso ou já observaram isso, mas a universidade ela não foi feita, não foi criada no Brasil para pessoas africanas, miscigenadas, de pobres. Elas foram pensadas no seu início, essas vagas foram pensadas para os filhos da elite, para a própria branquitude. Né? E quando uma pessoa é excluída socialmente, historicamente e socialmente, chega adentro da universidade, seja ela de que tipo for, ela acaba rompendo com isso. Então, a exclusão histórica nas universidades é um reflexo desse racismo estrutural, que exige políticas de ações afirmativas, um exemplo são as cotas, para garantir que a educação seja um direito de fato e não um privilégio. E aqui faço um adendo dizendo que a ideia das cotas são muito importantes para que nós entendamos que existe esse abismo social e é importante que a sociedade encontre mecanismos de redução desse abismo, que não são para a vida inteira, fique falado aqui, não são para a vida inteira, mas são para tentar equilibrar essa sociedade brasileira nas oportunidades. É importante que nós estudemos sobre isso também, certo? Enfim, essa vulnerabilidade e essa invisibilidade também chega no campo da saúde, na invisibilidade epidemiológica, e nós temos aí, então, uma série de desigualdades. As minorias étnico-raciais, sobretudo povos indígenas, enfrentam indicadores de saúde piores que a média nacional, com taxas de mortalidade, desnutrição e exposição a riscos ocupacionais, além das violências. Então, nós temos aí uma ausência de dados precisos e recortes raciais em banco de dados nacionais que acabam contribuindo para essa invisibilidade desses grupos. E isso dificulta a criação de políticas públicas eficazes que atendam esses grupos indígenas e as necessidades prioritárias e específicas dele. Né? Então, para esses povos indígenas, a desigualdade se manifesta na luta pelo território e pela garantia dos direitos básicos, uma vez que o Estado falha muitas vezes em mediar esse acesso à cidadania e aos serviços essenciais. Nesse sentido, a escola, né, e os espaços de mudança, como a escola ou como lugares de debate, são essenciais para trazer consciência para os alunos dessa realidade. Essa realidade que é permeada pela desigualdade, pelo preconceito e também pela discriminação.
de gênero e raça. Então, a nossa formação de professores é essencial para trazer o debate sobre a diversidade e construir, assim, ferramentas que possam romper com esse ciclo de reprodução dessas desigualdades, né? Para isso, nós temos alguns marcos legais que nos ajudam a nos guiar nesse sentido. Uma delas é a Lei 10.639 de 2003, que nós não vamos aprofundar, mas precisamos saber que ela estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, trazendo assim o protagonismo do movimento negro, que foi quem lutou por muito tempo por esse marco legal, né, por meio de uma longa mobilização na sociedade civil, para que pudesse reverter esse apagamento do negro e transformá-lo em agente histórico e formador da cultura nacional. Então, no currículo, a função dessa lei é buscar valorizar a cultura ou a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, combatendo assim o racismo epistêmico e a visão eurocêntrica que domina os currículos, né, que dominava e continua dominando os currículos. Esse conteúdo deve ser abordado em todo o currículo escolar, com ênfase nas áreas de educação artística, literatura e da história. Então, nós, enquanto educadores, enquanto pedagogos aqui, precisamos conhecer essa lei e procurar trabalhar ela a partir do currículo, que nós vamos ver em outra aula, certo? Sobre essa questão do currículo. Então, a partir dessa ideia da Lei 10.639, veio outra lei, a Lei 11.645 de 2008, que fala sobre uma alteração da LDB para incluir também a obrigatoriedade do ensino e da cultura indígena, reconhecendo a pluralidade das raízes brasileiras, né? Rompendo assim com a ideia eurocêntrica do currículo da educação, deslocando essas narrativas coloniais, né, e essas por perspectivas decoloniais. Nós vamos falar bastante sobre esse conceito de decolonial. Então, vamos nos familiarizar com essa ideia do decolonial, que seria uma tentativa de reverter aquilo que era colonial por práticas que possam romper com essa ideia do colonial, superando essa generalização dos povos indígenas e esse silenciamento das histórias indígenas. Então, a nossa formação enquanto professores ela deve implementar eficazmente essa ideia da Lei 10.639 e da Lei 11.645 de 2008, né, por meio de formações continuadas, para que muitos docentes que relatam insegurança ou falta de conhecimento possam alterar sua visão de mundo e trabalhar essa visão de mundo junto com a visão de mundo dos alunos para esse conhecimento de abordagens que possam trazer novas formas de enxergar o mundo, a partir do entendimento de que a sociedade brasileira ela é formada por um processo de violência, mas um processo que tem que trazer para o protagonismo a cultura africana e a cultura indígena nessa formação da sociedade. Nesse sentido, tem uma abordagem de uma professora chamada Sandra Petit, que é uma professora da UFC. Ela tem um livro chamado Pretagogia, que é importante que nós conheçamos, pelo menos, a essência desse livro. Esse livro ele foca nas africanidades, nos saberes ancestrais, para transformar a escola em um espaço de respeito e valorização da diversidade, né? Então, esses saberes ancestrais está dentro das ideias dos quilombos e das comunidades indígenas. É importante que as instituições tenham esse conhecimento e a educação também possa usar esse conhecimento, certo? Então a escola ela funciona como tem um papel político e institucional muito forte. A escola é um espaço de tensões. Nós devemos entender isso, que infelizmente a escola ainda representa em alguns lugares esse lugar onde as desigualdades são reproduzidas, as desigualdades sociais e raciais também. Então, a Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008, elas são obrigatórias nesse ensino, na questão do ensino da história e da cultura afro-brasileira e indígena, né? Por quê? Porque rompe com esse padrão eurocêntrico, nesse espaço de disputa, né? Além disso, existe a necessidade de um Estado adotar ações afirmativas e políticas públicas que promovam essa equidade racial. E aqui fica para vocês pesquisarem também a diferença entre
o que é igualitariedade e o que é equidade, certo? Pesquisem para a gente poder prosseguir nesses debates, né? E sair, no caso do que diz a Nilma Lino Gomes, sai de uma postura passiva para uma gestão ativa dessa diversidade na escola, né? Então, o papel crucial do movimento negro e de outros grupos sociais de denúncia ao racismo institucional, eles ajudaram a formar novas diretrizes curriculares que movimentam o papel do professor e também o papel do aluno em sala de aula. Então, a formação docente é muito importante, uma formação docente que seja antirracista. Por isso que nós estamos aqui na nossa aula de História da Cultura Africana e Afro-Brasileira Indígena, tratando desses assuntos. É muito importante que nós entendamos isso, porque existe essa urgência dessa capacitação de professores de todas as áreas para desenvolver uma pedagogia antirracista e emancipatória, que desconstrua os preconceitos que estão ainda dentro do currículo, substituindo essas visões estereotipadas pela valorização das culturas tradicionais e as contribuições científicas e culturais desses povos africanos e indígenas para a formação da sociedade brasileira. Então, o papel da escola e nosso, enquanto professores e professoras, é da formação dessa identidade étnico-racial, fornecendo subsídios para que o aluno reconheça, ou melhor, se reconheça positivamente em sua ancestralidade. A visibilidade e a representação positiva de diferentes etnias no ambiente escolar são ferramentas essenciais para que nós possamos combater essa invisibilidade e fortalecer a autoestima dos estudantes. É importante que nós tenhamos esse conhecimento, entende? Nós chegamos aqui ao final da nossa primeira aula e eu encerro essa primeira aula com um texto do Daniel Munduruku, que é um pensador indígena, onde ele diz: educar é arrancar de dentro para fora, fazer brotar os sonhos. Aprendi a ser índio, pois aprendi a sonhar. Que nós possamos entender como a cosmologia, tanto indígena como africana, formam a nossa identidade. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para a formação dessa aula, e eu convido você a se informar, a estudar cada vez mais, a aprimorar o seu conhecimento, para que nós possamos juntos buscar essa transformação escolar enquanto educadores e educadoras, por uma pedagogia que seja antirracista na sala de aula, para que nós possamos, de alguma forma, modificar a sociedade brasileira. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima aula. Até lá.